Estamos ao vivo, finalmente! Hoje a música é ainda mais especial. Afinal, espero que todos tenham tido um excelente dia. E se não teve, vai começar a ter agora, porque ainda hoje, ainda é dia. Estamos juntas! Estamos juntos, né? Porque temos aí empreendedores e empreendedoras. Sejam bem-vindos! Alegria em poder ver vocês. Eu acreditei que não ia dar certo, de verdade. Eu achei que o Instagram ia sacanear a gente hoje. Eu falei, não é possível. Mas estamos aqui. Sejam todos bem-vindos. Ai, olha que delícia. Tava todo mundo esperando. Nossas lives de impacto estão acontecendo essa semana. São lives realmente para mexer com a cabeça. Vamos aproveitar então que o Instagram voltou, que ele tava bugado, deixando todo mundo aí de cabelo em pé. Vamos aproveitar que ele voltou e já compartilhar essa live. Manda para pelo menos aí 3 amigos, vai. Se você tá assistindo, já compartilha com 3 amigos online para ele ver que o Instagram voltou e que as lives estão acontecendo. Aí depois de compartilhar, já dá o dedinho aí também no coraçãozinho, no curtir. Hoje, a nossa segunda live da nossa série de lives de impacto. Nós vamos falar sobre vendas, certo? Vendas, habilidades nata, né? Ou desenvolvida, ou você consegue desenvolver, né? Colocar dentro da sua mente técnicas específicas. E a nossa convidada super especial, que já está aqui esperando, Ana Carolina Salvati, por favor, recebam a nossa querida Ana Carolina Salvati com muitos corações. Coloca aí muitos corações, muitas palmas. Bem-vinda, Ana! Oi, Lu! Tudo bem, pessoal? Boa noite. Enfim, Tudo conseguimos. bem? Pois é, eu tava com o coração na mão já. Eu falei, poxa vida, Instagram, será que logo hoje vai nos sacanear? É, que a gente gosta com emoção, né, Lu? Fala assim, É tudo com bem, emoção, com com certeza, emoção. né? Sem emoção Dá não um pouco de vai, tá certo, né? suspense. Não, é bom que daí tava todo mundo desesperado, já aqui querendo assistir, ó, estamos ao vivo, gente. Agora é só bora pro conteúdo, compartilhar. Tô pedindo para todo mundo interagir, né? Para já contar, coloca o nome, coloca o segmento, coloca da onde é, se é aqui da região. É, eu sei que você tem bastante seguidores também que são de fora, né? Não só apenas aqui da nossa região de Sorocaba. Então coloca, ó, sou fã. Ai, Ivana aí, linda. Ivana, Obrigada, menina, também sou que sua estão fã, participando. Ivana. Tô vendo aqui a Regina, a Michele, a Rosana, o A Kelly Roger. conseguiu subir. Ela estava desesperada também, procurando como faz para participar da live. Falei, calma, que o Instagram já vai liberar e a gente já entra. É, agora vamos dar uns minutinhos, né, Lu, para o pessoal aí perceber que realmente o Instagram já voltou, estamos O juntos Instagram aqui. voltou. Eu vou aproveitar aqui também, já vou compartilhar Oi, com um monte de gente, Gláucia. ó. Vou colocar aqui, descer o dedinho aqui, ó, no enviar, enviar, enviar. Vamos trazer todo mundo, porque hoje o conteúdo é fundamental. É, Vendas, compartilha né, aí, gente, Ana? no aviãozinho aí com as pessoas, para o Compartilha, pessoal exatamente. entrar, Estou quem não compartilhando está até em para quem já está tempo. aqui, ó, a Nádia. Estou compartilhando com a Nádia. Vendas. Não existe empresa sem vendas, né, Ana? Não existe, deixa eu te contar, Lu, não existe nada Ah, sem vendas, né? Porque não a existe gente acha que nada, não não existe nem vende, vida está pessoal. enganado. É verdade. Não existe nem vida pessoal sem vendas. A gente vende diariamente aqui dentro de casa a nossa vida. Imagine quando a gente fala de empresa, né? O Não tem tempo como. todo, se relacionar, a venda é um relacionamento, né? Então, e não é Com só certeza. empresa, né, Lu? As pessoas, por exemplo, qualquer profissão, né? Se você pensar, as pessoas saem da universidade, seja profissional liberal, né? Seja profissão que for, se você for abrir um consultório, um escritório de advocacia, você faz o quê? Primeira coisa que você tem que fazer é conseguir clientes, isso é venda, É, né? Se você vai buscar um emprego, você vai com um currículo, colocar no mercado, você vai numa entrevista de trabalho, o que você está fazendo? Você está vendendo. Então, quem acha é. eu não sou um A gente, quando vendedor, está enganado.
A gente, quando é adolescente e quer ir para algum lugar, a gente tem que vender a ideia para os pais, né? Eu, pelo menos na minha adolescência, tive que vender muita ideia. Tipo assim, olha, a ideia é boa, o lugar é seguro, o produto é legal. Então, assim, é que naturalmente, como faz parte do nosso dia a dia, a gente esquece muitas vezes de buscar aperfeiçoamento nisso, né? De buscar se aperfeiçoar, de conhecer de novas técnicas que possam melhorar tudo aquilo que a gente já tem, que a gente já conhece, né? Esse acaba sendo o grande segredo dos profissionais que se destacam muito em vendas, né? Exatamente, porque o que que acontece? Como eu estava falando, né? O que que é vender, né? Vender é você apresentar um produto, você apresentar um serviço, você apresentar uma ideia e fazer com que o outro aceite a sua ideia, compre a sua ideia, compre o seu produto, o seu serviço. Então, vender E nada mais é do que se comunicar, se relacionar. Porém, muitas pessoas acham que ser vendedor, vender, é um dom, né? Você nasce, é sim, algo nato, você nasce com o dom de vendas. As pessoas acreditam que por ser um bom comunicador, porque você se comunica bem, então você é um bom vendedor. E aí acaba que é, as pessoas, as próprias pessoas, acham, eu já tenho essa habilidade, eu já tenho essa competência, eu não preciso me aperfeiçoar, eu não preciso estudar, eu não preciso me melhorar nisso, né? E as empresas muitas vezes também não investem na equipe de vendas, também porque acredita que contrataram bons vendedores, bons comunicadores. E, na é, verdade, é uma habilidade, uma competência que pode sim ser desenvolvida, pode, não deve ser desenvolvida sim, e aprendida sempre. Porque os sim, modelos de vendas, né? Se a gente pensar em modelos de vendas, a gente tem venda direta, venda varejo, venda digital. Agora, com esse novo normal, né? Com essa pandemia que a gente teve, todo mundo está sim, tendo que se reinventar. Então, você tem que estar todo o tempo se aprimorando, aprendendo pelos os modelos e as técnicas, porque tem técnicas que são as velhas técnicas que se adaptam ao novo modelo de vendas, como também sim, vão surgindo novas técnicas. E outra coisa, exatamente. Lu, que também é importante a gente saber, que numa empresa não é só o vendedor, vamos dizer assim, aquela pessoa que foi contratada para vender, que vende, né? Que faz parte do processo da venda. O processo da venda, ela acontece em todo o sistema da empresa, Sim, desde a... internamente, né? As empresas esquecem, as pessoas esquecem que dentro, por mais que ela não seja um setor de venda, as pessoas que estão trabalhando juntos são seus clientes, né? E existe esse processo de conquista também, né? Quando você fala nesse processo todo, vem duas questões que eu sempre me deparo com clientes, eu sempre me deparo com empreendedores que vem aquele problema, né? Ai, Luciana, eu não sei vender, ou aquele também que acaba sendo até pior, eu não busco aperfeiçoamento porque eu já domino tudo. Eu já trabalhei com os dois tipos de profissionais. E é aí que mora o perigo, nesses dois extremos, né, Ana? Exatamente, exatamente. Porque é isso, eu não sei vender, não, né? Não existe, o que a gente já falou, todo mundo vende o tempo todo. Você pode achar que você não sabe, mas você está vendendo. E mesmo porque existe, né, um estigma de que o vendedor, ele é chato, né? O vendedor é chato. É, Por quê? Porque esse vendedor, por exemplo, que muitas vezes fala, eu sou um ótimo vendedor, eu tenho dom, eu não preciso me aperfeiçoar, muitas vezes ele faz o quê? Ele está trabalhando no convencimento, enquanto, na verdade, a venda é o encantamento. A gente não convence, a gente influencia, né? Então, nós temos que ter sempre o olhar no cliente e influenciar este cliente. E, para isso, a gente também tem que sim, aprender, ter autoconhecimento, conhecer o perfil dos nossos clientes. Para exato, quê? Para que a gente possa ter uma escutativa. Então, tudo isso faz parte com do certeza. desenvolvimento. Então, não é só um Sim. desenvolvimento de técnica, mas também de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e tudo mais, né, Lu? E Então, é uma e não busca mesmo existe, entre e só os. complementando, não existe nenhum profissional que saiba tudo. A gente está em Ah, mas é evolução. isso que
Eu ia falar, isso que eu ia falar agora, porque se você pegar profissionais excelentes no mercado, a Sil acabou de colocar aqui, ó, beijo, Sil, por compartilhar. Ela acabou de colocar que ela tem dificuldades e que você está ajudando muito ela nesse processo. Ou seja, a gente tem a imagem da Sil assim como uma empresa perfeita de ciclos, né? Aí ela compartilha isso com a gente que tem dificuldade, ou seja, ela entende que no negócio dela, por mais que seja tudo do jeito que ela espera, que esteja ali tudo caminhando bem, ela tem essa necessidade de buscar ajuda em relação a isso, porque ela sabe que pode melhorar, né? Então, Sim. o processo de autoconsciência, né, do que é realmente uma venda de qualidade, o que é uma pós-venda, aquela venda que passa a sua confiança, que passa o seu propósito, ela tem técnicas, ela precisa ser trabalhada, desenvolvida, para que realmente os resultados sejam positivos, né? Sim, sim. E a questão da Sil, até que a gente conversa muito, é que é muito fácil a gente vender o negócio do outro, né? Humildade é A gente difícil. falar do Sim, outro. E uma coisa do empreendedor é quando a gente tem que falar da gente, né? A gente tem que se vender. E as pessoas, normalmente, elas têm uma certa... querem ser um pouco humildes, né? Não, como que eu vou falar bem de mim? Como que eu vou, né, falar o meu valor? E tem essa dificuldade de se vender, né? é, Então, isso a gente sim. também desenvolve, a gente também aprende, né? Como fazer um pitch de vendas, como ter esse desenvolvimento para o olhar do cliente, do que é. Primeiro, você precisa saber quem é seu cliente, qual é a demanda dele, Sim. se o seu produto Com ele quem atende você, uma para quem você dor ou um realmente quer prazer. e deve vender, né? Ah, você Exatamente. sabe que você falando assim, a questão do o empreendedor hoje, ontem eu falei bastante da questão de que quando a gente começa, a tendência é muito você começar abraçando tudo, fazendo tudo sozinho, né? É exatamente essa questão que a Sil está falando, a questão de bloqueios, né? A gente tem muitas vezes bloqueios E que a Rê em colocou, que são o que questões as de crenças limitantes, né? Que as vai... crianças limitantes de amanhã. A Rê é muito esperta, ligeira, Rê. Estamos aí. Então, e essa questão para o empreendedor hoje, quando ele começa, principalmente para o pequeno empreendedor, que aqui no nosso público acaba sendo a grande maioria, né? Essa questão de começar algo, ter que entender todo o processo, muitas vezes ele nunca vendeu nenhum produto, nenhum serviço, né? É como a gente falou, a gente vende diariamente, o tempo todo a gente vende a nossa imagem, mas quando entra na questão oferecer algo, convencer, né, de que o seu produto realmente é bom, passar o valor, Influenciar, encantar, é convencer nunca. exato. Não, mas é que a gente fica tipo assim, as pessoas elas têm esse medo, né, de chegar para a pessoa e falar, não, mas me dá uma oportunidade, né, de eu te mostrar, me dá uma chance de você conhecer as minhas qualidades. Para o microempreendedor é muito difícil isso, né? Acaba travando aí o processo de venda. Às vezes ele é a única pessoa que tem que fazer tudo, que tem que vender, que tem que fazer o pós-venda, que tem que gerar o produto ou o serviço e acaba acumulando. Então, assim, você ter técnicas específicas que facilitem, que otimizem esse processo, com certeza faz toda a diferença também, né? Com certeza. Que foi aquilo que eu estava falando. A venda, na verdade, não é porque eu tenho um bom vendedor e ele está vendendo. Até acho que foi a Regina que colocou aqui, falou, já vi muito setor de cadastro mandarem clientes Demitir embora, né? pessoas. Perder É, clientes. Por quê? Porque é uma cultura. Na verdade, quando a gente fala de venda, né, Lu, a gente fala de uma cultura de atendimento. É você ter uma cultura de atendimento 5 estrelas. Então, quando sim. eu faço sempre o workshop de vendas, e faço workshop de atendimento 5 estrelas, porque assim, não dá para você ter venda sem você ter um bom atendimento. E aí você vai falar assim, tem um Encantar o vendedor, cliente, ó, isso faz todo sentido. É isso exatamente. aí. E aí você tem um vendedor, por exemplo, que eu falo de conhecer perfis, né? De você se conhecer, se autoconhecer, e você também conhecer, avaliar o perfil do seu vendedor, do seu funcionário, porque tem aquele vendedor que é excepcional para fazer uma venda ativa. Né? Tem o vendedor que é bom para fazer o pós-venda. Tem o vendedor que é bom para fazer o atendimento, a venda pelo telefone. Então a gente precisa saber, porque às vezes um bom vendedor, se ele tiver no processo da venda, mas não onde a habilidade dele tá enquadrada, Se a encaixa gente pode dar totalmente. todo um processo a perder, né? Então Sim, a com venda certeza. vai muito além, né?
recentemente, eu estava fazendo uns orçamentos, né, umas cotações aqui para minha nova sala, né? E eu mandei alguns pedidos, né? Olha, você trabalha com tal coisa, eu precisava de um produto assim. E em um dos atendimentos, pelo WhatsApp mesmo, a pessoa falou assim: Ah, eu preciso do seu projeto. Eu falei assim, não, mas eu não tenho, é uma coisa simples, só preciso saber se você faz, né, e tudo mais. Ah, tudo bem, eu preciso do seu projeto. Eu falei assim, não, eu preciso saber se você faz isso que eu estou buscando. Você faz? Sim, mas eu só posso te responder se você me passar o seu projeto. Ela não podia simplificar tudo, né? Eu não comprei, eu não segui adiante com isso. Porque olha o É, processo, podia ser de repente a melhor empresa do mundo, mas ela não conseguiu me ouvir, não conseguiu entender o que eu exatamente. estava precisando naquele momento para me responder: olha, fazemos isso que você precisa. Se você tiver um projeto, podemos te direcionar melhor em relação à sua necessidade. Não podia ter sido assim? Não, exatamente. Recusou a resposta 3 vezes. O principal é isso, é ouvir o cliente, saber a necessidade do cliente, porque muitas vezes a pessoa já falando, você já consegue falar, olha, você não precisa exatamente disso que você está pensando. De repente eu tenho até uma proposta para te oferecer que pode ser até mais vantajosa, mais barata para você, ou não, olha, eu não te atendo, mas eu tenho quem te indicar. Você fica registra aquilo, né, que a pessoa teve um bom atendimento, teve atenção com você, que você indica para outras pessoas. Então aí é onde entra também Sim, com cultura de certeza. fãs, né? Você fala assim, eu posso comprar até no lugar mais caro, mas eu fui tão bem atendido que vale a pena Com pagar mais. certeza. Então é toda uma A cultura Nádia colocou mesmo. aqui, ouvir, atitude transformadora. A questão do ouvir, eu já fiz o teu curso de venda 5 estrelas, é maravilhoso, mas a minha pergunta acaba sendo um pouquinho mais técnica. Por exemplo, o ouvir, ele é considerado uma técnica de boas vendas? Tem a Porque é escutativa. fundamental, né? É o olhar para o cliente, né? Então aí é onde não entra o convencimento, porque o vendedor, aquele vendedor que a gente tem, né, que tem aquele estigma, que a gente já tem o preconceito, ele quer vender a todo custo o que ele tem lá estocado, né? Então ele vai te empurrar as coisas. O bom vendedor, né, que pensa no cliente, porque a venda, Lu, ela é um processo emocional. Então, a gente tem Com que ter certeza. conexão com o cliente. A gente tem que E ouvir a muitas vezes a gente necessidade do nem cliente. sabe o que a gente está procurando realmente, né? Então, o vendedor, além de ele Exatamente. saber ouvir, ele tem que saber interpretar o que a gente realmente quer. Exatamente. Em geral, as pessoas, assim, elas têm uma dor, né? Elas querem uma solução, elas têm um problema. O vendedor, ele faz o quê? Ele é um solucionador de problemas. E para eu saber que problema eu vou solucionar, eu preciso saber qual é o problema, né? Qual é o problema que existe. Então, sim, trabalhar essa escuta, como trabalhar, por exemplo, as objeções que podem vir, né, junto com esses problemas. Então, hoje em dia, os clientes estão cada vez mais exigentes e buscando cada vez mais essa atenção, esse atendimento diferenciado, Com certeza. é, uma, um atendimento personalizado. Então, se você não escuta teu cliente, como que você vai fazer um atendimento personalizado? Para fazer, né? Você falou a questão da parte de objeções, né? Eu acho sempre uma farra, porque tem aquelas atendentes de call center que te liga, né? O tempo todo, a gente fala, e assim, dá a impressão que eles estão preparados para um processo de venda totalmente de recusa, né? Porque quando você fala para ele, ah, não, tudo bem, eu posso falar, ou ah, tudo bem, eu quero, eles sempre travam, né? É impressionante, porque assim, eu acho que eles estão tão habituados a trabalhar com a negatividade, o negócio não vai ser recusado, que quando você fala, tá bom, quero te ouvir, dá a impressão que eles não evoluíram nessa etapa da venda, Perde um pouco né? rebolado, né, Lu? Eles pedem, eles falam, acho que vai ficar assim, tipo, nossa, será que ela vai querer me ouvir mesmo, né? Isso daí, queira ou não, são falhas dentro da empresa, falhas pessoais que têm que ser trabalhadas, né? Porque você tem que estar aberto tanto ao não quanto ao sim, né? É lógico que a gente vai buscar sempre o sim. Tem que estar preparado para o não, mas assim, se der certo, qual que vai ser o meu processo a partir daí para que eu não perca nos próximos 5 minutos realmente a minha venda, né? Sim, com certeza. Não, e o ouvir é o que está totalmente, até ela,
a doceria da Dai colocou aqui, né? E o melhor de saber ouvir é perceber a satisfação do cliente em ser compreendido. Não, exatamente. Quem não gosta, né, de atenção? Pois é, E para com você certeza. poder... Porque, assim, a gente trabalha, como eu disse, com as emoções, né, das pessoas. E as pessoas têm algumas Sim, razões para comprar. Né? Então, você também precisa saber entender a necessidade, se é uma necessidade, se é conveniência, se a pessoa está fazendo uma reposição, como que você vai ajudar? A venda é um processo de ajuda, de apoio. Assim, eu estou sim. aqui para te servir. Então, se você não sabe ouvir e não está para servir, você não serve para ser um vendedor, então, de um produto, de um Sim, serviço. Né? Você pode vender ideias para sua família, como eu disse, a gente vende o tempo todo. Mas você vejo o pode tempo todo. desenvolver essa habilidade. Só que você tem que ser humilde a ponto de falar assim, nossa, eu preciso desenvolver essa habilidade, eu preciso aprender a ouvir, eu sou muito ansiosa, eu falo demais, eu quero ser tão prestativa que eu acabo atropelando, acabo oferecendo o que o cliente não quer e o cliente Sim. vai embora. Então, É, a isso que eu venda é ia um também te processo. perguntar. É, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Porque a gente trabalha muito, principalmente dentro de empresas, assim. Eu já trabalhei em empresas com call center, empresas de vendas direta, em vendas indiretas, né? E eu sempre me vendi, sempre vendi muito bem, embora eu não me considere uma boa vendedora, eu sempre fui convidada para fazer a venda direta. Falei assim, nossa, mas você tem que vender porque você tem. Mas eu não me considero uma vendedora porque eu não domino as técnicas, né? Busco formas de melhorar, mas eu sei que eu não domino as técnicas. Mas nas empresas que eu trabalhei, eu sempre via script muito montado, aquele, sabe assim, que você não pode fugir muito. Eu, particularmente, nunca gostei muito dessa questão de você ter um script. Eu acho que cada cliente deve ser ouvido de uma maneira, deve ter uma tratativa diferente. Realmente seria essa a visão ou não? De repente ter um script é fundamental? Como que é? Explica um pouquinho, por favor. Não, você conhecer. Lembra que você fez, né, o meu treinamento de vendas e a gente falou, né, sobre atendimento 5 estrelas também, sobre você conhecer o perfil comportamental, né, do seu cliente. Então, você estudar e se Sim. desenvolver para identificar. E aí sim, a escuta ativa, ela também te ajuda a você saber como você tem que tratar cada cliente, né? E não adianta você ter um script fechado, né? Para falar assim, não, todos os clientes que entrarem, você vai seguir este script. Por quê? Porque as pessoas, elas são diferentes e querem ser tratadas de forma diferente. Então, eu, por exemplo, eu sou extremamente executora, eu gosto de coisa ágil, coisa rápida. Então, eu quero perguntar, já quero a resposta. Se a pessoa ficar me dando muito detalhe, entrando naquela coisa, naquela mansidão, aquilo vai me dando agonia, eu vou embora. Agora, tem aquela pessoa, o Sim. analista, por exemplo, o planejador, ele quer saber detalhes, ele quer saber características. O quanto mais detalhista você for, quanto mais manso você falar, mais assertividade você vai ter no seu processo de venda. Então, se você não O ouvir, ideal se é você você estiver saber o preso num mínimo. script fechado, tratando todas as pessoas como se fosse né, um pacote fechado, aí a gente não entra no que eu falei, do cliente estar cada vez mais exigente, querendo ser ouvido, querendo ter um atendimento personalizado. E a gente tem Sentir técnicas, especial, né? exatamente, tem técnicas, por exemplo, de neuromarketing, né? Que a gente aprende de como fazer esse encantamento com o cliente. Por exemplo, o nosso cérebro, ele tem o número 3 como um número mágico. Então, você precisa, por exemplo, ouvir o que o cliente quer para... Por exemplo, eu falo assim, olha, eu quero comprar um celular. Eu chego numa loja de celular e falo que eu quero trocar meu celular. Aí o vendedor vai perguntar para mim, por que eu quero trocar o celular? Ah, olha, hoje eu tenho que fazer muitas fotos, muitos vídeos para redes sociais, então eu preciso de uma câmera legal. O que eu quero no celular? A câmera. Então, se ele estiver atento, né, que é a câmera que eu quero, ele vai me mostrar um celular e vai falar, olha, esse celular ele é ótimo, ele tem capacidade de armazenamento, porque você quer tirar foto, você quer fazer vídeo, né? Então ele precisa de mais armazenamento, precisa de uma memória maior. E aí esse celular, olha, ele tem uma tela maior, assim, 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 que inclusive vai ficar... Então, se você falar por 3 vezes, por exemplo, no processo da venda, por que que é importante? Esse celular é bom para você ter, de acordo com o que você pescou que o seu cliente está buscando, a necessidade do teu cliente.
o seu cérebro, neurocientificamente, já é comprovado que ele registra aquilo, ele trava naquilo, porque Registra. já é uma técnica. Então, olha Com como certeza, saber uma ouvir técnica é totalmente importante. voltada para a conversão, né? Então, para quem está entrando, pessoal, sejam muito bem-vindos vocês que estão entrando. A Ana, nossa convidada super especial, está falando sobre técnicas de venda. Eu estou vendo que o pessoal já está chegando e está interagindo, né? Show de bola, porque assim, só nesses últimos 5 minutos eu contei aqui, você já compartilhou de 3 dicas especialíssimas, hein? De melhora para as vendas, né? Então, acompanhe com a gente aqui, compartilha, porque tá muito legal o conteúdo. E se alguém puder, por favor, colocar aqui também para mim nos comentários que hoje o tema é vendas, né? Habilidade nata ou desenvolvida, né? Que a gente tava falando. Coloca aqui também para mim para eu fixar, porque tem bastante gente chegando. E vamos lá, Ana. E Desculpa viu? E é um te atrapalhar bate-papo, aí, né, mas Lu? É um bate-papo. Então, se é um vocês têm bate-papo. perguntas É um também, bate-papo. se vocês têm alguma Se coisa, quiserem mandar coloquem nos perguntas, tem a comentários. caixinha de perguntas aí embaixo. Se alguém tiver uma pergunta, coloca na caixinha também. Daqui a pouco eu vou abrir, porque fica mais fácil de a gente identificar, porque às vezes passa e a gente perde, né? Mas Aí vamos lá. até a doceria da Dai colocou, Dadai, né? Doçuras com travessuras, você ganha vantagem com essa técnica de repetição. E aí eu vou dar uma outra dica para vocês, por exemplo, relacionado a atendimento, né? Então é importante quando boa, você está Ná. fazendo atendimento, você falar o nome do teu cliente. Então registre sempre o nome e você também falar, lembra, o número 3 neurocientificamente é mágico. Então, durante a conversa, durante o atendimento, repita o nome do teu cliente pelo menos 3 vezes, né? Então, você está ali conversando. Então, Lu, como você me disse, você está querendo entender um pouquinho mais de técnicas de vendas. Aí a gente começa a conversar. Daqui a pouco eu falo, então, Luciana, me tira uma dúvida. Então, nós gostamos de ouvir o nosso nome, né? A gente Com gosta quando as certeza. pessoas guardam o nosso nome. É um atendimento personalizado. Então, mais uma dica que eu dou aí de técnicas de vendas e de Certeza. atendimento. Do número 3 é E mágico. existe, assim, pensando nessa questão de técnicas, quando a gente fala de aprendizado, todo mundo é capaz e apto a aprender, né? Exceto algumas pessoas que realmente têm algumas limitações, algumas dificuldades. Quando a gente fala assim de técnicas de venda, existe algum perfil que seja muito, que se destaque muito, ou realmente qualquer um é capaz de se treinar, de se capacitar nisso e conseguir melhorar essa questão de vender melhor? Lu, habilidades e competências, elas são desenvolvidas. A gente aprende. É claro que tem, vamos pôr, o perfil Uhum. comunicador, o perfil executor. Se eu estou hoje numa empresa, né? Então, por exemplo, eu venho do mundo corporativo. Eu fazia processo seletivo, Sim, selecionava meu time, minha equipe, que trabalhava com vendas. Então, é claro que o perfil comunicador, o perfil executor, ele consegue vender, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil, sem esforço. Ah, mas significa que o tá. planejador e o analista não sabem vender, não vão conseguir aprender? Podem desenvolver essa habilidade, essa competência, né, para vender. E aí, que a gente pode pensar assim, hoje nós temos perfil analista, planejador em todas as profissões. E como eu disse lá atrás, todo mundo vende. Você vende o seu trabalho, você vende o seu serviço, você vende o seu produto. Então, as técnicas, né, existem diversas técnicas que você pode aprender para poder Sim, facilitar isto. Por exemplo, a Silvana, né? Ela é uma comunicadora, mas ela ainda assim tem alguns sim. bloqueios em relação às crenças limitantes, enfim, que bloqueiam ela em relação à venda. Então, significa que eu ser um bom comunicador, um bom executor, eu vou ser um bom vendedor? Um bom executor, por exemplo, às vezes não vende bem porque ele é tão ansioso e quer tanto partir para o fechamento da venda que ele pode não ouvir direito o seu cliente. Com certeza. Então, É, sim, é você saber as limitações, né? Tem uma pergunta aqui, ó, deixa eu até ver. Opa, perdi aqui. A Andréia Guimarães Baldi. Ela perguntou, né? Oi, boa noite. Eu não gosto de ser inconveniente, não forço a barra. Até que ponto devemos investir sem ser chato? Aí tá a questão do bom vendedor, né? Ele ter esse equilíbrio.
Exatamente. E aí é onde entra o seu saber fazer perguntas. Na verdade, o vender, o ouvir o seu cliente, é você fazer perguntas para poder atender as necessidades do seu cliente. Então, se você pensar que você está forçando a barra, você está tentando convencer, né? E se você é um vendedor com técnicas, você está atento aos sinais, às perguntas que o seu cliente está dando. Agora, se ele começou a dar objeções para o seu negócio, você também pode aprender a, por exemplo, planilhar essas objeções, as objeções mais comuns do seu negócio. Como que você Sim. trata essa objeção? Agora, tem aquela pessoa que realmente ela já deu todos os sinais que naquele momento ela não vai fechar a venda com você. Então, você também tem técnica para uma acabativa. E uma acabativa que vai deixar abertura para você poder ajudá-lo futuramente. Ou mesmo na mudança de opinião em relação a essa própria venda, ou num momento futuro. Então, existe técnica para tudo, para fechamento, né? Então, É. fechamento de venda. Eu vou usar, por exemplo, um fechamento mais direto, que eu falo, olha, eu vi que a sua necessidade é essa. Você, por exemplo, vou falar aqui, a Regina, por exemplo, nós somos coaching, né? Então, estamos aqui fechando um processo de coaching. Olha, eu já vi que a sua necessidade de coach é essa, te proponho 10 sessões. E o que é bom para você? Eu tenho horário às terças ou quintas. O que é melhor para você? Que é a técnica do ou, né? Ou se não, olha, Sim. imagine então que a gente fechando aqui o nosso processo de coaching, outra técnica, né, que é do imagine. Então, são técnicas que nós temos, inclusive, para direcionar o nosso cliente para um fechamento que vai trazer um sim ou um não, de uma forma direta, ou até mesmo deixando aberto para que ele possa retornar, para que a gente possa ajudá-lo depois. Mas isso tudo, Com Andréa, tem certeza. técnica sim, tá? Para você Em identificar qual é técnica. esse Tem mais impedimento. duas. Tem mais duas perguntas aqui, mas antes deixa eu só acrescentar uma questão, né? Ontem eu falei muito sobre a questão de conhecer o seu negócio. E quando a gente fala de conhecer o negócio, conhecer o seu produto faz parte, assim, totalmente desse processo. Porque eu vejo muitas pessoas que tentam vender algo que nem mesmo elas entendem. Né? Você está na dúvida quanto à funcionalidade, quanto ao que abrange, quanto ao que realmente aquilo resolve. Então, essa questão do entender realmente o que você está vendendo facilita muito na hora de você identificar, né? Se realmente aquele cliente ele não está querendo porque aquilo não é para ele, ou ele não está querendo porque de repente ele está na dúvida, ou o seu produto não vai atender, porque aí você passa desse processo de ficar insistindo, né? Você conhece, você fala assim, olha, qual que é a sua necessidade, né? Ele vai te passar a necessidade, você vai ouvir, vai entender entre linhas e você vai associar tudo isso ao conhecimento que você tem do seu produto, né? Para que também fique muito mais fácil o processo da sua argumentação, como você disse, né? Bom, gente, conhecer o que você está vendendo é primordial, né? Isso é a primeira coisa. Você precisa conhecer todos os seus produtos. E tem a técnica também do Cava Bem, né? Que você também já aprendeu muito, então, as características, as vantagens, os benefícios do seu produto. Você precisa saber, e para você poder, né, falar e influenciar o seu cliente. Então, eu acho que isso é Com ponto certeza. primordial aí, é conhecer. Você começou a vender hoje. Você foi contratado numa empresa. Primeira coisa, cara, vai lá e sabe exatamente falar daquilo, Com né? certeza. Eu coloquei aqui a pergunta, mas acho que ficou em cima de você na tela. A gente vai ler, depois eu vou tentar tirar ela aqui. Mas, ó, a Emitur tá perguntando. Obrigada, Glaucia, pela sua participação, viu? Ó, no meu caso, acontece de pedir cotação e eu pergunto sobre o que você gostaria de conhecer e não responde. E daí? Você pediu um orçamento, uma cotação e a pessoa não responde. É isso Deixa eu ver se tem ela... mais No uma caso coisa de pedir aqui. a cotação, eu pergunto sobre o que você gostaria de. Eu não entendi. O cliente te pede a cotação ou eu não entendi exatamente, acho que é a pergunta. Eu imagino assim, como ela é de Ah, tá, viagens, entendi. a A pessoa Gláucia, pede a ela cotação. a Gláucia, ela é de uma empresa de viagens, no caso de viagens mesmo, né? Uma Ela agência tem de uma agência. turismo, Então, eu provavelmente. acredito que a pessoa
pede para falar com ela, né? Pede e depois ela pergunta, mas exatamente o que que você quer, tenta pedir um direcionamento e daí a pessoa não volta a responder. Aí o ideal é você realmente fazer perguntas de acordo com a cotação que ela pediu, né? Então, você fez uma Tá. pergunta aberta para ela, né? O que exatamente você gostaria de conhecer? Agora, se ela te pediu uma cotação já específica de uma viagem, então que você utilize o que você conhece daquele local para fazer perguntas mais fechadas. Você quer com city tour? Você quer as passagens de volta? Quantas pessoas com mala? Fazer perguntas em que ela possa responder, demonstrar o seu interesse genuíno em querer mais informações, em querer conhecer esse cliente, né? Porque às vezes a gente também faz uma pergunta beta, mas quanto mais direcionada for a pergunta, a gente também mostra o nosso interesse em conhecer o cliente em si. Tá, entendi. É, realmente, Mas né? É a questão. E também tem muito aquele caso, né? André acabou de colocar aqui também, que às vezes manda uma pergunta pelo WhatsApp, você responde, a pessoa nunca mais volta. Tem casos e casos, porque tem gente que realmente está interessado só em especular, né? Tem que ter também técnicas que te ajudem a então, definir isso daí, né, mas Ana? aí vamos lá, Andréia, eu vou te dar uma dica. Às vezes ela faz uma pergunta específica, você vai lá e responde de uma forma bem objetiva, bem assim. Lembra, venda é um relacionamento. Então, sempre assim, olá, boa tarde, qual é o seu nome? Muito prazer. Olha, eu vi aqui que você está perguntando sobre isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vamos falar de uma noiva. A gente estava falando aqui da Silvana. Então, vamos pensar numa noiva. Uma noiva entra em contato com uma maquiadora. Fala, olha, eu vou ter meu casamento, eu quero saber quanto você cobra para fazer a maquiagem. Antes de você responder o quanto você cobra para fazer a maquiagem, oi, tudo bem? Como vai, Luciana? Me fala uma coisa, você já escolheu o seu vestido? Você já sabe qual penteado você vai fazer? Porque aí a gente pode pensar juntas no tom da maquiagem, de acordo com o modelo do seu Estimular, vestido, né? com você criar relacionamento. Primeiro quebrar gelo, né? O processo de venda, você primeiro quebra gelo, aí você começa a estreitar um relacionamento, faz perguntas que mostram o quanto que você está interessado em saber sobre aquele processo que é tão importante para Sim, ela e o como você pode se conectar com essa pessoa e com cada detalhe. Então, tudo isso pode apoiar vocês a ter um atendimento mais completo, diferenciado, para que realmente ela fale, poxa, vale a pena eu estender aqui a minha conversa ou querer saber mais sobre esse produto ou sobre esse serviço, sobre esse profissional, porque olha só, que diferencial do que eu perguntar para o outro, falar, olha, não, a minha maquiagem é R$ 500. Eu respondi a pergunta dela, sim. certo? Mas eu me relacionei com Mas ela. não foi, você não Eu me entregou o seu valor conectei. realmente, o valor daquele, né? Você entregou o preço, você não entregou o valor. A Andrea Exatamente. está perguntando, e quando a pessoa não der resposta, a gente deve insistir? Então, aí é onde eu falo da Só técnica deixa eu te que. perguntar uma coisa pro pessoal. Eu coloquei aqui o perguntas e respostas e não consigo tirar mais de frente da Ana. Alguém sabe me ajudar? Se souberem me ajudar, como que eu Tô faço para tentando tirar isso aqui daqui? também, Posta aqui Lu. Eu para tô mim. tentando empurrar para um lado, para o outro, mas não sai Eu não tô nada. conseguindo Eu tô. tirar. Oi, eu tô Mas sem. Oi. desculpa. Ô, Mas vamos Andréia, lá para responder a pergunta da Andrea. essa é a técnica da acabativa, tá? Então, existe técnica, sim, de você... a pessoa não te deu, te deixou no vácuo, né? E aí, como que faz quando a pessoa te deixa no vácuo? Eu simplesmente sumo também? Não, existe uma técnica de acabativa, é por WhatsApp, então você manda uma mensagem para a pessoa, né? Sempre falando, olha, espero poder ajudá-la futuramente, se você tiver dúvidas, estarei sempre aqui, ou numa situação futura, estou à sua disposição. Então, a gente sempre dá a última palavra nos colocando à disposição, né? Nos colocando abertos ali para Sim, ajudar sempre. A palavra não é vender, não é você já comprou, né? Então a gente tem técnica sim para tudo. Ô, Andréia, pô, com bora certeza. lá, vamos cuidar disso. Andréia, fica que vai ter surpresa, Andréia. Sua hora tá aqui, ó, muito próxima. Calma aí que você já vai ter surpresa, né? Ô, ah lá, alguém falou que dá Dá dois dois toques e toques e arrasta arrasta para o pro lado. lado. Vê se você consegue, porque eu não consegui, Como dar Lu. dois toques? Em cima da caixinha, assim, dá Dois, dois toquinhos.
A Gabi mandou dar 2 toques aqui e arrastar pro lado, mas não tô conseguindo. Ô, Gabi, não rolou aqui. Bom, vou colocar outra aqui pra gente ver também. Bora para Ó, as perguntas. vender. Ah, agora essa daqui apareceu pra mim a opção de fechar. Ó, agora sim fez sentido. Tinha que ter visto tudo. Ó, não deixa pular o processo. Vender serviços tem técnica mais específica do que produtos? É uma grande dificuldade, né? Porque uma coisa é você vender algo tangível ali, outra coisa é que você não consegue mostrar. Então, mas aí eu vou falar para vocês, é que tem gente que acha que a venda de um produto, por exemplo, é eu falar do produto, certo? Eu vou falar aqui do copo, ele é um copo, olha que legal, ele vem com uma mensagem personalizada, Ana Carolina, bonitinho, ele tem uma tampa rosa. Em geral, as pessoas pensam que vender produto é mais fácil por conta disso. Mas vamos lá mais uma vez, o produto, a venda é um processo emocional. Para ter a venda, seja de um produto ou de um serviço, tem que ter conexão. A gente tem que ter interesse, olhar, escuta para o cliente. Então, seja produto ou serviço, as técnicas, elas são similares, porque hoje em dia, por exemplo, a gente escuta muito falar de storytelling, porque as pessoas gostam de história. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de vender um produto porque foca no produto, mas não foca na Sim. solução. Lembra que eu falei, o vendedor, ele é um resolvedor de problemas. Ele tem que trazer solução para o teu cliente. Então, se eu fizer hoje uma vitrine, por exemplo, no Instagram, só mostrando produto, 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 eu não vou vender. Eu não estou me conectando com o cliente. Então, a gente tem que Sim. sempre pensar no que esse produto, qual é a solução, qual é a história, como emocionalmente eles se encaixam. Então, existem técnicas que são similares para produtos e serviços, sim, Nádia. E o inverso também é muito comum, né? Eu já passei por isso, daquela fase de entregar conteúdo, falar o que é, ajudar, papapá, mas não vender o meu produto. Aí as pessoas falam, caramba, mas o que será que de fato ela vende, né? Então, não pode esquecer dos dois lados. Você não pode esquecer de entregar o valor e mostrar o produto, e também não dá para ficar só mostrando o produto sem entregar o valor, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Só que a gente já deu dicas demais hoje. Claro que nós poderíamos ficar uma noite inteira, né, Ana? Teria Oh, conteúdo aí para muito, muito tempo, muitas semanas, né? adoro, né? Só, adoro, só que além do nosso tempo aqui no Instagram ele ser curto, na verdade, nós temos o convite também, né? Como a Andrea falou, preciso fazer a aula, preciso aprender. Sim, façam constantemente tudo o que vocês puderem de cursos, treinamentos, invistam na capacitação, porque é o que há de melhor. Eu já fiz o curso da Ana, maravilhoso, recomendo muito. E nós temos o convite para a Semana do Empreendedorismo de Resultado, né, Ana? Você vai Exato. estar na nossa semana, então conta para a gente também, conta para quem está aqui um pouquinho sobre a questão, como que você pretende passar esse conteúdo para despertar o pessoal, porque já tem a oportunidade de se inscrever. Exatamente. Foi um prazer. Eu quero te agradecer imensamente aí o convite para participar da Semana de Empreendedorismo de Resultado. É uma honra estar aí junto com esse time de peso de mulheres poderosas que trazem muito Maravilhoso. conhecimento. Então, antes de tudo, gratidão, obrigada, Lu, pela confiança. E estaremos juntas, então, na semana de 14 a 18, né? Onde a gente De vai trazer setembro. muito conteúdo e eu estarei lá falando também sobre técnicas de vendas, como potencializar o seu negócio, né? Você conhecendo, se aprofundando em técnicas de vendas, de atendimento, neuromarketing, todo o conteúdo aí para você conhecer um pouquinho mais sobre o seu negócio, o seu produto e como potencializar aí ter resultados, impactar os resultados do seu negócio. Com certeza. Aí tá todo mundo te parabenizando. Muito obrigada, gente. É isso Gente, aí. A nossa obrigada, Semana do Regina, Empreendedorismo Adri, Vanessa, Cláudia, não Nádia. acabou Gente, ainda, um Rei. monte de Estamos aqui gente aqui que compartilhando a nossa entrou. semana. Nos Obrigada, ajude. Dani. Obrigada aí por nos prestigiar.
Bom, pessoal, como a gente está falando, a gente montou com muito amor, com muito carinho, com muita assim dedicação realmente a Semana do Empreendedorismo de Resultado. Ela vai acontecer entre os dias 14 e 18 de setembro. A Ana é uma das grandes especialistas que vai passar para a gente parte desse Eu vi. conteúdo. Ela vai falar, claro, sobre o tema de vendas, de técnicas, como ela disse, né? E vai ser uma semana repleta realmente de conteúdo prático, de conteúdo de cases, vai ter dinâmica, vai ter material complementar, vão ser muitas informações assim para realmente dar uma chacoalhada, assim como as lives, dar uma chacoalhada nesse seu eu empreendedor, que vai ter muito sobre isso também. Então nós teremos a Nádia Maekawa com comunicação e marketing, a Ana com a parte de vendas, teremos a Regina Carvajal com a parte de coaching, focado nessa questão do seu eu empreendedor, também das limitações, que amanhã vai estar aqui com a gente também na E vai nossa ser o live. máximo essa live Eu amanhã falando também. com certeza, eu vou estar falando também a respeito de empreendedorismo, de gestão, como foi a live de ontem. E vai ter, assim, muitos benefícios, plataforma digital para acessar depois, material complementar. Então, fica aqui o convite desde já para o primeiro lote. Já está no link da bio. Você colocou na sua bio, Ana, também? O do Simpla? Ah, eu vou colocar já, porque eu estava com o link das lives, né? Então já vou Isso, colocar lá isso. os links, o Vamos link da colocar nossa o do Simpla página. já para o pessoal que se interessar. Se vocês clicarem na minha bio agora, vocês vão ter lá o link para nossa página, mostrando o currículo de cada uma, o que que vocês realmente vão ter nessa semana, quais serão os temas, os dias. Teremos rodada participativa. Ah, muita coisa, tá? E assim, vai dar tempo sim para participar, porque todo mundo tem um tempinho de manhã, um tempinho à tarde. E se você realmente precisa desse empurrãozinho aí para dar uma reformulada no seu negócio, para dar uma melhorada nas suas vendas, nas suas limitações, na sua gestão, na sua comunicação com o cliente. Essa é a grande oportunidade realmente que vocês estão tendo para realmente participar, se capacitar e colocar aí o negócio cada vez mais para frente, né? Então, clica lá no link, a Ana vai colocar no dela também. Quem quiser pedir o link diretamente para Ana, e tiver a Ana aí no Instagram, tiver a Ana no Manda WhatsApp, no pede direct. para ela que ela também pede no direct, porque a Ana tem link exclusivo também, além do nosso lá, ela tem o link exclusivo dela. Então, se você é cliente da Ana, tem link especial. Já tô contando tudo aqui, ó. Vamos Tudo, contar tudo. tudo. Se é cliente da Ana, se é aluno da Ana, tem convite VIP. Então, conversa aí com a Ana que você direciona, né? Com relação a como funcionam as vendas e também com relação ao evento, né, Ana? Exatamente, Lu. E lembrando que assim, a gente lembrando que empreendedor, quem é empreendedor? Todo mundo é empreendedor. Você tem o intraempreendedorismo, você tem o empreendedorismo digital, você é dentista, você é médico, você é advogado, né? Ou seja, a função que você tiver, você vai ter muito conteúdo, né? Por exemplo, a Jô está colocando aqui, obrigada também, você é Obrigada, linda. Ju. Então, quem tem loja, varejo, enfim, vocês são empreendedores e vai ter muito conteúdo, um conteúdo muito rico que todas vão trazer, que com certeza vai potencializar muito e muito, muito o negócio de vocês. Com certeza. Esperamos vocês na semana do empreendedorismo de resultado e também amanhã na live com a nossa querida Regina Carvajal, que também vai Imperdível. trazer um conteúdo, um assunto maravilhoso, nesse mesmo estilo, leve, gostoso, para que vocês também tirem suas dúvidas, despertando muitas coisas legais, muitas coisas importantes para nós empreendedores. Amanhã, se Deus quiser e não tiver nenhum problema do Instagram, às 18h30 aqui. Ana, muito obrigada pela sua participação. Gratidão imensa por você ter aceito fazer parte de tudo isso, viu? Gratidão é minha. Obrigada, pessoal, por estar conosco aqui hoje à noite, por nos esperar aí. E amanhã tem mais, né, Lu? E Também. espero vocês, então, na Ó, semana do empreendedorismo de resultado. Beijo para todos. Boa noite. legal. Beijo. Fique com Deus, gente. Até mais. Tchau, tchau.